Olá, aqui é o professor Felipe e nessa aula vamos dar prosseguimento ao estudo dos gases. No tópico anterior, discutimos as propriedades macroscópicas de um gás ideal, utilizando grandezas como a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura. De um ponto de vista macroscópico, a representação matemática do modelo de gás ideal é a lei do gás ideal. Nessa seção, levamos em consideração o ponto de vista microscópico do modelo do gás ideal. Mostrarei que as propriedades macroscópicas podem ser compreendidas com base no que está acontecendo na escala atômica. Além disso, reexaminarei a lei do gás ideal em termos do comportamento das moléculas individuais que formam o gás. Usando o modelo do gás ideal, construiremos o modelo estrutural de um gás mantido em um recipiente. A estrutura matemática e as previsões feitas por esse modelo constituem o que é conhecido como a teoria cinética dos gases. Com essa teoria, interpretaremos a pressão e a temperatura de um gás ideal em termos de variáveis microscópicas. Em nosso modelo estrutural, fazemos as seguintes suposições. As moléculas ocupam um volume insignificante do recipiente. Tal suposição é consistente com o modelo de gás ideal, no qual imaginamos as moléculas como sendo pontuais. Entendemos que toda molécula pode se mover em qualquer sentido, com qualquer velocidade, em qualquer momento. Uma determinada porcentagem das moléculas move-se em velocidades elevadas e uma determinada porcentagem movimenta-se em velocidades baixas. As moléculas interagem somente por meio de forças de curto alcance durante colisões elásticas. Isso é consistente com o modelo de gás ideal, no qual as moléculas não exercem nenhuma força de longo alcance entre si. As moléculas fazem colisões elásticas com as paredes. E por último, o gás em consideração é uma substância pura, ou seja, todas as moléculas são idênticas. Ainda que frequentemente retratemos um gás ideal como consistindo em átomos simples, os gases moleculares apresentam aproximações igualmente boas do comportamento do gás ideal a pressões baixas. Efeitos associados à estrutura molecular não têm nenhuma influência sobre os movimentos aqui considerados. Sendo assim, podemos aplicar os resultados do seguinte desenvolvimento aos gases moleculares, bem como aos gases monoatômicos. Para a nossa primeira aplicação da teoria cinética, vamos derivar uma expressão para a pressão de N moléculas de um gás ideal em um recipiente de volume V em termos das grandezas microscópicas. O recipiente é um cubo com bordas de comprimento D. Focalizaremos nossa atenção em uma dessas moléculas de massa M e vamos pressupor que ela se move de tal forma que a sua componente da velocidade na direção x seja Vxi, como mostra a figura. Quando a molécula colide elasticamente com qualquer parede, suposição 4, sua componente da velocidade perpendicular à parede é invertida, porque a massa da parede é muito maior que a massa da molécula. Como a componente Pxi do momento da molécula é mVxi antes da colisão e menos mVxi após a colisão, a mudança no momento da molécula na direção x é dada por delta Pxi igual a menos 2 mVxi. Pelo teorema do impulso e do momento, temos Fi vezes ΔT é igual a menos 2 mVxi. F é a componente média da força que a parede exerce na molécula durante a colisão. Ela é perpendicular à parede. ΔT é a duração na colisão. Para que a molécula sofra uma colisão com a mesma parede após a primeira colisão, ela deve percorrer uma distância de 2d na direção x, atravessar o recipiente e voltar. O intervalo de tempo entre duas colisões com a mesma parede é consequentemente dado por ΔT igual a 2d sobre Vxi.
A força que causa a mudança no movimento da molécula na colisão com a parede ocorre somente durante a colisão. Entretanto, podemos calcular a média da força durante o intervalo de tempo necessário para a molécula atravessar o cubo e voltar. Em algum momento durante esse intervalo de tempo, a colisão ocorre de modo que a mudança no momento para esse intervalo de tempo é a mesma que a mudança para a curta duração da colisão. Assim, podemos descrever o teorema do impulso do momento como sendo Ft igual a menos 2mvxi, onde F é a componente média da força durante o tempo que a molécula leva para atravessar o cubo e voltar. A substituição de ΔT na equação do impulso e do momento nos permite escrever F igual a menos mvxi ao quadrado sobre d. Agora, pela terceira lei de Newton, a componente da força da molécula sobre a parede é igual em magnitude e oposta em sentido, então podemos escrever F igual a mvxi ao quadrado sobre d. O valor da força média total, F, exercida sobre a parede pelo gás, é encontrado adicionando-se as componentes médias das forças exercidas pelas moléculas individuais. Adicionamos termos, tais como os mostrados nas equações anteriores para todas as moléculas. Isso é feito, então, utilizando o somatório de I igual a 1 até N moléculas de Vxi ao quadrado. Como M e D é igual para todas as moléculas, ele pode ser fatorado na equação. Esta suposição só é válida se admitirmos que o número de moléculas é muito grande dentro da caixa. Para um número pequeno de moléculas, a verdadeira força na parede variaria com o tempo. Ela seria diferente de zero durante o curto intervalo de uma colisão de uma molécula com a parede, e seria nula quando nenhuma molécula batesse na parede. Entretanto, para um número muito grande de moléculas, como o número de Avogadro, essas variações na força são suavizadas, de modo que a força média seja uma mesma em qualquer intervalo de tempo. Assim, a força constante sobre a parede devido às colisões moleculares tem o seguinte valor: F igual a m sobre d, somatório de I igual a 1 até n, Vxi elevado ao quadrado. O valor médio do quadrado da componente x da velocidade para n moléculas é dado por Vx ao quadrado médio igual ao somatório de I até n de Vxi ao quadrado sobre n. O numerador dessa expressão está contido no lado direito da equação anterior. Assim, combinando as duas expressões, a força total na parede pode ser escrita como F igual a m sobre d vezes n vezes a média de Vx ao quadrado. Qualquer molécula dentro do recipiente possui componentes de velocidade Vx, Vy e Vz. E pelo teorema de Pitágoras, a componente total da velocidade de cada molécula, Vi, pode ser escrita como segue: Vi ao quadrado igual a somatório de Vxi ao quadrado mais Vyi ao quadrado mais Vzi ao quadrado, onde Vx, Vy e Vz são as componentes da velocidade Vi da molécula. Se tomarmos a média dos dois lados dessa equação, a soma sobre todas as partículas divididas por n, o valor médio de V quadrado para todas as moléculas no recipiente está relacionado aos valores médios de Vx ao quadrado, Vy ao quadrado e Vz ao quadrado. Média de V ao quadrado igual a média de Vx ao quadrado mais média de Vy ao quadrado mais média de Vz ao quadrado. E como nenhuma dessas componentes tem privilégio sobre as outras, podemos considerar simplesmente que a média de V ao quadrado é igual a 3 vezes a média de Vx ao quadrado. Desta forma, a força total sobre a parede é dada por F igual a n sobre 3 multiplicado por m média de V ao quadrado sobre d, como mostra a figura. Por esta expressão, podemos encontrar a pressão exercida sobre a parede, dividindo esta força pela área da parede. Lembrando que a área da parede pode ser dada por d ao quadrado, pois o cubo possui aresta de tamanho d, temos que
a pressão é igual a 1/3 de N sobre D ao cubo, M produto é média de V ao quadrado, ou 1/3 de N sobre V, M V ao quadrado média, sabendo que V é dado por D ao cubo. Se nós multiplicarmos por 2 sobre 2, teremos que a pressão será igual a 2/3 de N sobre V, que multiplica meio M média de V ao quadrado. Esse resultado mostra que a pressão é proporcional ao número de moléculas por unidade de volume e à energia cinética translacional média das moléculas, mv². Com esse modelo estrutural de um gás ideal, chegamos a um resultado importante que relaciona a grandeza macroscópica da pressão a uma grandeza microscópica, o valor médio da energia cinética translacional molecular. Desse modo, temos uma ligação chave entre o mundo atômico e o mundo em grande escala.